Olá pessoal, primeiro ano, vamos a mais uma aula, dando sequência aí à questão da linguagem, né? Nós tratamos aí nas 3 últimas aulas, e por fim, então, eu vou estar colocando essa aula como encerrando esse assunto para o primeiro ano sobre a questão da linguagem, né? Na última aula nós falamos um pouquinho sobre os vários tipos de linguagem, e hoje eu vou trazer para vocês aqui a linguagem proferida aí pela arte, né? Que a arte, ela também é uma das principais formas de linguagem, além da palavra, né? Até então nós falamos somente sobre a palavra, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre arte, tá ok? O meu nome então é Marcelo Barna, acho que tá errado aqui, Marcelo Barna, tá ok? Eu sou professor de filosofia do ensino médio da Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo, tá? O tema de hoje é a arte. Vamos aqui. A arte é a expressão criativa da sensibilidade como linguagem, tá ok? Então, a expressão criativa da sensibilidade como linguagem, tá bom? Antes, então, de nós irmos à aula, eu vou pedir para que vocês, né, que por gentileza, né, de que você se inscreva aí no meu canal e possa desfrutar dos conteúdos que ele tem. Além das aulas, eu também escrevo poemas, né, que é uma expressão de arte, tá ok? Ativa o sininho, né, para receber as notificações, deixa o joinha, isso me ajuda a dar continuidade ao meu trabalho, né, tanto nos poemas como nas aulas, tá ok? E, se possível, faça os comentários aí necessários referente à aula ou aos demais vídeos, tá? O meu YouTube é esse mesmo, Marcelo Barna, tá ok? Vamos lá. Desculpa. Bom, em algum momento de nossas vidas, né, já sentimos o feito agradável de uma obra de arte. Bom, em algum momento da nossa vida, nós sentimos o efeito agradável de uma obra de arte. Tá? Então, qualquer um de nós já pôde se defrontar aí com um tipo de arte, né? E contemplá-la, vamos dizer assim, como nós falamos em filosofia, a contemplação, a necessidade da contemplação, né? Do olhar mais apurado, fazendo uso dos nossos sentidos, né? Então, por exemplo, uma música, né? Nós já sentimos algum efeito agradável por uma música, ou sempre sentimos um romance, né, proveniente aí da literatura, uma pintura, né, alguma arte aí, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, uma dança, um poema, né? Então, todos nós já sentimos algum efeito desse tipo de linguagem, dessa sensibilidade, dessa expressão da sensibilidade do ser humano, tá? Mas não é fácil explicar exatamente o que nos encanta ou entender os motivos pelos quais milhões de seres humanos ao longo da história são atraídos pela arte. Nesse sentido aqui, não existe, então, talvez eu possa até falar um pouquinho sobre isso, mas não é fácil explicar exatamente o que nos encanta na arte, o que nos faz ligar à arte, já que a arte é uma expressão de um ser humano, né? Já que a arte é a expressão de um indivíduo. Há quem diga que a natureza é uma expressão da arte divina também, né? Então, nós podemos contemplar também uma natureza, mas não há uma explicação, um motivo muito claro porque milhões de seres humanos ao longo da história são atraídos por esse tipo de linguagem, né? Por que será? Porque a arte, ela é uma linguagem, além da palavra nós temos a arte, tá? Então, vamos tentar entender o que é que nos atrai a contemplar uma música, um romance, uma pintura, uma dança, um poema e demais expressões aí de linguagem e de arte. É lógico que aqui eu estou falando um pouquinho sobre o olhar da filosofia, né? E talvez a disciplina de arte possa conduzir vocês
a um entendimento melhor sobre essas expressões, né? Mas aqui nós estamos falando um pouquinho sobre a linguagem, né? Os tipos de linguagem, tá ok? Os tipos de linguagem que faz com que nós formemos o nosso ser, demos criação ao nosso ser, e daí a gente possa ter um diálogo com a realidade ou com o mundo externo, né? Já que a linguagem ela é um diálogo, entendem? É um diálogo do mundo externo com o interno, do interno para com o externo, e é assim que a gente vai formando a nossa vida e a nossa realidade. Bom, o que é a arte então, né? A arte pode ter várias definições, tá ok? Então a arte ela pode ter várias definições. E aqui eu vou falar um pouquinho de uma definição de uma filósofa, tá? Então entre elas encontra-se a de Suzanne Langer, né? Uma filósofa americana para quem a arte, olha lá, pode ser entendida como a prática de criar formas perceptíveis, expressivas do sentimento humano. Então a arte nada mais é, ou nada mais é não, né? Mas a arte ela pode ser entendida a grosso modo como uma prática de criar formas perceptíveis, expressivas do sentimento humano. Então, por exemplo, quando nós não conseguimos expressar algo através de uma escrita ou de uma fala, nós temos o recurso da arte para expressar aquilo que nós queremos expor e comunicar, né? Então, aqui alguns exemplos de arte que eu coloquei, eu peguei e coloquei aqui. Então, aqui nós temos a famosa Mona Lisa, quadro de Leonardo da Vinci, né? Uma expressão de arte que está aí até hoje sendo estudado, né? As formas, o simbolismo, ficou muito famoso naquele filme O Código da Vinci, né? Então nós temos aqui a Mona Lisa, que é uma expressão de arte, uma pintura. Aqui nós temos o grafite do renomado Cobra, né? Um grafiteiro aí brasileiro, né? Ele veio da periferia, começou com pichação, depois ele se tornou um grande grafiteiro, e as obras dele podem ser vistas até no exterior, onde ele pinta painéis, prédios, enfim, coisas gigantescas muito bonitas, né? Então aqui é uma expressão de arte também, apesar de ser um recurso utilizado diferentemente da pintura. Aqui nós temos uma escultura, o famoso Pensador de Rodin, né? É uma escultura que é uma expressão de arte também. E por fim, aqui nós temos o que? A dança, uma representação de uma dança, um balé, né? Que é uma expressão de arte que envolve várias coisas aqui, né? Luz, envolve som, envolve o movimento do corpo, a coreografia, que querem passar uma determinada mensagem também para o público, né, para as pessoas, através de uma percepção expressiva, ou seja, né, um sentimento humano. Todas essas obras, em princípio, que eu coloquei aqui, elas têm a intenção de despertar um sentimento, né, despertar um sentimento e a partir disso então nós entendermos e criarmos a nossa realidade. E há quem diga que a contemplação da arte, ela mexe até com a formação dos nossos neurônios, melhorando a nossa percepção do mundo, tá ok? Então, para que haja a constituição da arte, ou para que haja a formação da arte, ou dessa maneira de se expressar com a realidade e criar um vínculo ou um diálogo com a realidade, ela necessita de alguns passos, né, de alguns processos. Então, a prática de criar, né, que seria a expressão de artista, ou seja, o pensar, o sentir, e aí dar a forma ao tipo de arte que eu quero. Bom, se eu sou um escritor, então eu vou escrever algo, né? Uma crônica, um poema, ou vou escrever um livro, enfim, um romance, que é uma expressão, né? Se eu sou um escultor, eu vou fazer uma escultura,
né? Se eu sou um músico, lógico, eu vou fazer uma música, né? E por aí vai então. Então a prática de criar, ou seja, a criação da arte, e todos nós podemos criar algo, não necessariamente que seja algo para ser comercializado, depois nós vamos ver isso mais para frente, mas a maioria dos artistas, eles expressam, estou falando artista, artista mesmo, né? Aquele artista trash. Eles colocam, eles formam a sua arte como uma maneira de expressar algo ou dialogar com a realidade que não conseguem dialogar através de uma escrita. Por exemplo, eu às vezes escrevo algo chamado, entre aspas, de poema. Então, nos poemas, eu coloco algo que eu não conseguiria expressar através de um texto, né? Então se torna mais fácil e é um alívio também. Então a arte, muitas vezes, ela surge da necessidade do ser humano, veja bem, da necessidade de uma pessoa de expressar algo que ela não compreende, ou ela não teria outra maneira de se comunicar, né? Então ela vai para, através da arte, passar uma informação, passar um meio de linguagem, passar um código, um signo, algo que signifique, que dê significado à vida das pessoas, tá? Então, aí, um dos processos também são as formas perceptíveis, né? O que seria isso? Um romance, por exemplo, né? Um livro de romance, ele é usualmente lido em silêncio, né? Geralmente nós lemos em silêncio, tá? Como os olhos, com os olhos. Então, nós utilizamos a sensibilidade do olho, de todo o sistema ocular, né, que nós temos, da visão de todo esse sistema, porque o olhar ele uma grande máquina, vamos dizer assim, que ela exige milhares de funções para que nós tenhamos a visão, né, para que nós possamos interpretar a visão até chegar lá dentro do nosso cérebro e fazer toda a decodificação daquilo que nós estamos visualizando, né? Mas o romance, né, porém, não é feito para a visão como é um quadro, né? Então, por exemplo, um romance ele para ser lido, né? Um quadro é feito para ser contemplado, ou seja, observado, olhado, e com quanto o som represente papel vital na poesia, né? O som da poesia, as palavras, mesmo em poema, não são estruturas sonoras como a música. Então, mesmo o ritmo, aqui na casa de um poema, de uma música, né? Mesmo o ritmo de um poema ou de uma poesia, ele não tem a estrutura de uma música. A música, ela requer outros processos, né? Ela requer. Eu não sou músico, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso. Ela requer um ritmo, né? Ela requer uma harmonia, tá? Isso ditado pelas notas musicais, pelas ondas sonoras, pela combinação. Então, aqui no caso, nós usamos o que? Mais a audição, né, da música. O poema, nós usamos a audição, porém também usamos o que? A questão da linguagem da palavra. O poema ele é composto por palavras ritmadas ou não, né? Depende do poema, mas ele é composto por palavras que têm um certo ritmo. A música, eu estou falando de música sem letra, né? A música, não, ela tem uma harmonia que nós vamos utilizar mais a nossa audição, o ritmo, que é uma outra maneira, ou talvez com letra também, que é uma outra maneira de nós desenvolvermos o que? A nossa percepção, a nossa sensibilidade. Então, algo está sendo trazido para nós,
nós estamos ligados àquilo, porque nós estamos atentos, se for do nosso bel prazer ou do nosso interesse, e isso vai provocar o quê? Reações comportamentais, emotivas, pensamentos, sentimentos, enfim, tudo em virtude desse tipo de linguagem que se chama arte, tá ok? Então, a arte, ela é vista como uma linguagem também, tá? Então, um outro processo aqui é a expressão do sentimento humano. O que seria isso, a expressão do sentimento humano, né? Objetivar o sentimento de modo que possamos contemplá-lo e entendê-lo. É a formulação da chamada experiência interior, da vida interior, que é impossível atingir pelo pensamento discursivo. Olha lá, o pensamento discursivo, ele é muito presente aonde? Na filosofia, né? Nós falamos isso nas outras aulas, a importância de perguntar, a questão da filosofia, enfim. O pensamento discursivo ou o discurso filosófico, ele exige o quê? A palavra, um pensamento. Então, ele exige uma escrita. A expressão, a arte já não necessita disso. A arte, ela utiliza de outros elementos, vamos dizer assim, que exigem o quê? É, exigem uma experiência interior, né? Para entender a arte, nós precisamos da experiência interior. Nós precisamos formar, como na psicanálise, eu não queria falar disso, mas eu vou falar. Na psicanálise é aquilo que nos liga ao objeto. E essa ligação ao objeto, ela nos traz uma percepção interna, ela mexe com a nossa vida interior. Essa ligação com o objeto, ela tem características que nos leva a contemplar algo. Então, por exemplo, por que determinadas pessoas gostam mais de rap? Ou por que determinadas pessoas gostam mais de rock, ou samba, ou estilos de ou funk, ou estilos de músicas individuais? Por que determinadas pessoas gostam de arte moderna, por exemplo, e outras determinadas pessoas gostam mais de arte não, arte contemporânea, né? E outras gostam mais de uma arte mais clássica, como a época de Rodin, é, é, Leonardo da Vinci, né? E tem outras pessoas que gostam mais de cubismo, por exemplo. Então, tudo isso faz parte da nossa mente inconsciente, que faz com que nós nos ligamos a algo, a um tipo de linguagem, e essa linguagem ela faz um sentido para mim, para que eu crie um diálogo interno novamente, né? Eu tenho uma experiência interior com isso, tá? E eu tenho a partir dessa experiência, uma possibilidade de criar algo novo para mim. Então, por exemplo, a arte por si só, ela não é nada, correto? Lógico, porque se eu não dirijo a minha percepção, se eu não dirijo a minha atenção para um determinado tipo de arte, ela por si só, ela vai ficar lá no cantinho dela exposta. Né? Então precisa do observador. E a arte justamente é isso. Ela é uma linguagem. Aquilo que eu não compreendo em mim, talvez eu vou me ligar a um determinado tipo de arte. É lógico que a gente vai ver isso quando a gente. Eu estou falando disso das artes mais virtuosas, vamos dizer assim, né? Porque também existe a indústria da cultura, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, somente como introdução, tá? É um assunto para o segundo ano, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Ou seja, né? Se o belo desperta o bom, aqui é uma referência de Nietzsche, né? Ou seja, um filósofo. Ou seja, se o belo desperta o bom no indivíduo, né, se a beleza, o belo, desculpa, desperta o bom no indivíduo, esse se verá menos pressionado por insatisfações e necessidades e poderá agir mais de acordo com sua boa consciência. Então, toda vez que nós estamos despertando o belo, o bom, né, o belo em nós, né, nós estamos mais ausentes de necessidades. Se eu me satisfaço com algo, com uma linguagem que, de fato, isso provoca a beleza, a virtude em mim,
Então, eu não preciso me preocupar com muitas coisas, porque eu estou me sentindo preenchido com isso. É lógico que isso é um mecanismo, é uma forma de nós irmos ao longo da vida e despertando em nós, né? Se através do belo o mundo material se reconciliasse com uma forma superior de moralidade, o ensino da arte, educando os sentidos e a sensibilidade, poderia tornar, portanto, o indivíduo melhor. Olha que bonito, né? Se nós despertarmos o belo através do ensino da arte ou daquilo que é bom do mundo material, né? A arte, ela tem uma função de educar os sentidos, nossos sentidos e a nossa sensibilidade. Então, com o despertar dos nossos sentidos, com o refinamento, vamos dizer assim, dos nossos sentidos e da nossa sensibilidade, o indivíduo, ele se torna melhor. Porque ele vai saindo da esfera do instinto, novamente a psicanálise aí, talvez um pouquinho de Jung, ele vai saindo da esfera dos instintos, daquilo que nos move e faz com que nós tenhamos uma reação diante a um estímulo, né? E haja visto as guerras, haja visto a fome, haja visto todas as mazelas e as atrocidades que existem no nosso mundo, né? Justamente por uma ausência de sensibilidade. Tá ok? Então, se nós vamos despertando através da observação, através da contemplação, né? Através da arte, nós vamos educando nossos sentidos e a nossa sensibilidade, nós vamos nos tornando pessoas mais brandas, mais justas e mais, vamos dizer assim, com uma moral e uma ética melhor para que a gente possa conviver em sociedade, né? Então, tanto é que Nietzsche fala, o indivíduo poderia se tornar melhor, tá ok? Mas, infelizmente, isso é algo que está muito longe hoje da nossa sociedade, né? Da humanidade como um todo e do mundo como um todo, né? Não estou falando só do Brasil, mas a humanidade, como Jung fala, a humanidade ela se desenvolveu muito em tecnologia, porém, enquanto humanidade, ela ainda está no estágio primitivo. Tá ok? Então, aproveitem essas aulas para que vocês possam ir entendendo como podemos melhorar. E lembrando que a minha função, a sua função, não é de mudar ninguém, muito menos o mundo. Precisamos primeiro mudar a nós mesmos e aí as coisas vão mudando por si só. Tá ok? Então, aí vem o contraponto de tudo isso que eu estou falando anteriormente, né? Qual que é esse contraponto da arte? Pô, mas professor, mas agora você fala da arte e agora tem um contraponto da arte? Sim, como em tudo, né? O ser humano, tudo aquilo que é promovido para o bom desenvolvimento de nós, né? Ele sempre tem alguém que faz uma pegadinha aí e tira um certo proveito. E aí nós vamos ver agora o que é isso. Como eu havia falado no início, a introdução à indústria da cultura, uma coisa bem rápida, singela, tá ok? Não muito longa, né? Então, a arte e a indústria cultural, um pouco do desmembramento daquilo que nós falamos até agora, da arte como a expressão da sensibilidade do ser humano para que seja despertado também no outro a percepção e a sua criação. Então, aqui a arte é a indústria cultural, tá? Que é uma maneira de linguagem também, mas aqui nós já estamos entrando na linguagem da questão da satisfação do ego, e eu vou deixar aí já de recomendação para quem quiser entender um pouquinho mais, o documentário O Século do Ego, ou O Século do Eu, tem aí no YouTube, né? Para quem quiser entender mais como é feito isso, tá ok? Então, assim, de acordo com Adorno, um filósofo, né, a arte e os bens culturais, com frequência, estão submetidos aos interesses do capitalismo contemporâneo. E quando isso ocorre, não passam de negócios. Eu vou passar bem rápido por aqui para não ficar muito longa a aula. Também eu gostaria de falar um pouquinho mais disso para frente, tá? Como qualquer outro produto do mercado, daí a expressão indústria cultural. Então, a arte e os bens culturais, então eles estão submetidos
ao capitalismo contemporâneo, tá certo? É aquilo lá, vamos tirar vantagem, porque nós vivemos em uma sociedade capitalista, o capital é o que move a nossa sociedade, e a arte ela tem uma grande influência no capitalismo, tá ok? A arte, como enquanto arte pura, ela busca às vezes contrapor o capitalismo, porém aqui nesse sentido, então, a arte também se torna uma mercadoria, tá? Que não passam de negócios, tá ok? Como qualquer outro produto no mercado. Então, a escola de Frankfurt vai estudar muito isso, tá? Essa indústria de lazer e divertimento investe em determinados produtos culturais que agradam as massas de forma imediata. Não está preocupada com uma educação estética, ou seja, com a criação de condições para que a maioria das pessoas possa receber manifestações artísticas de maior qualidade. Ou seja, né, a indústria cultural ela tem um outro objetivo, tá ok? Então, tanto é que a gente está falando de cultura, né? A cultura capitalista, a cultura dos desejos e das insatisfações, né? E na qual a indústria, né, essa indústria cultural, ela produz produtos, né, que vêm a agradar as massas. Então, por exemplo, os super-heróis são produtos. Todo mundo aí foi ver, talvez todo mundo foi ver Coringa, a grande, grande, a grande maioria foi ver Coringa. Eu comecei a assistir o filme, eu odiei esse filme. Enfim, então é um produto de massa, né? A questão do vilão, a questão da guerra, a questão dos assassinatos, dos filmes policiais. É uma indústria cultural que mexe com a massa, né? Então, não é uma questão de estética, não é uma questão que desperte a sensibilidade, muito pelo contrário, o que eu puder produzir para vender é melhor, né? Então, e assim, se vocês observarem e pararem para ver também, a indústria cultural, ela constrói produtos na qual ela tenta equalizar no sentido de igualar a massa, de igualar as pessoas. Então, todo mundo quer ser o herói, todo mundo quer ter sucesso, como os grandes astros de cinema, a grande maioria quer ter o corpo perfeito, a grande maioria quer seguir aquilo que é colocado. Lembra lá que eu falei no começo que eu ia tentar explicar? Então, ela entra através do nosso inconsciente ou do subconsciente, e a partir desse subconsciente, ele vai criando desejos, 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 pautados o quê? Num tipo de arte. Daí a importância da arte, nós temos a importância de se entender a filosofia, estudar filosofia, para que nós possamos desenvolver um discurso ético, um discurso saudável, um discurso bastante próprio de si mesmo, para que possamos. Meu gato está querendo subir aqui no computador, para que possamos identificar esse tipo de manipulação. A arte e a indústria cultural nada mais é do que uma maneira de manipulação de massa, tá ok? Então fiquem espertos com aquilo que vocês estão recebendo no dia a dia, principalmente hoje não mais, né? Antigamente era TV, mas principalmente das redes sociais, tá ok? Porque eles utilizam de mecanismos geralmente subliminares, ou seja, mensagens não perceptíveis, não detectáveis que façam com que nós possamos ter determinados comportamentos. Haja visto, vá ao mercado e você vai ver um monte de arte lá. Você vai ver um monte de arte produzida pela indústria cultural, tá ok? MM ou demais produtos, tá? Não que o MM não seja bom, né? Mas demais produtos que tem ali um tipo de artezinha, um desenho bonitinho que faz com que você se sinta aconchegado. Se eu consumir aquilo, aquilo vai me fazer bem. Esse é só um exemplo, né? Fora os carros, enfim. Então vamos lá. Além disso, né, a produção em massa torna possível a difusão de mercadorias culturais, né? Então
a produção em massa da arte, né, ela torna possível a difusão de mercadorias culturais, como filmes, músicas, shows, revistas, né, os grandes shows, os grandes filmes, né, que despertam aí, depois tem aquela pipoca que vem com o símbolo lá do filme e tal, e aí é tudo uma maneira de arte, né, é como se eu tivesse que me sentir pertencendo àquilo, por meio das quais a indústria cultural vende, na interpretação de Adorno, os valores dominantes do capitalismo, promovendo uma colonização do espírito, olha lá, uma equalização, uma colônia do espírito dos consumidores em algumas de suas expressões, como o cinema, a arte chega a ser convertida muitas vezes em vitrine para vender mercadorias, automóveis, roupas, refrigerantes, computadores, enfim, etc, 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 a tal da maçã, né? Então, por aí a gente vê o quanto a arte ela perde o seu sentido nobre que foi falado lá no começo, de contemplação, de desenvolvimento do espírito, de desenvolvimento do seu ser interior, de desenvolvimento da sua sensibilidade, para que ela se transforma num meio, através da indústria cultural. Essa arte ainda mais pura, ela existe, mas essa outra arte, que é a das grandes massas, ela se transforma num meio de mercadoria para que você consuma, eu consuma, todos nós possamos consumir, despertar desejos e insatisfações. Tá ok? E aí a gente sempre vai entrar num ciclo que não é algo nobre, que vai nos trazer uma riqueza interior. Aqui fica então, terminando aí, aqui fica então a nossa atenção aos tipos de linguagem, né? E como estamos percebendo, absorvendo, diluindo e nos formando diante aos vários tipos de linguagem. Então esta é a nossa, termino aqui um pouquinho essa sequência de 4 aulas, né? Lembrando que toda e qualquer formação depende da informação recebida. Então, os tipos de linguagem que nós falamos, né, que um deles, a principal é a escrita, a linguagem e a palavra. Aí eu fiz uma breve introdução à arte, tá ok? Existem outros tipos de linguagem também que são utilizadas, né, como apito, bandeiras, enfim, tá ok? Mas o que eu queria, na verdade, mostrar a vocês é de que toda e qualquer formação depende da informação recebida. O que que isso significa? Que a sua formação vai depender muito da informação que você recebe. E essa informação que você recebe depende muito daquilo a que você está se ligando. Procurem, procurem devagar, fazer um exercício. O que eu estou, a que estou me ligando? E se isso que eu estou me ligando está de fato fazendo com que eu cresça enquanto ser humano? Há quem diga, fala, mas eu preciso do dinheiro, então vai atrás do dinheiro, né? Não vai desenvolver seu espírito, porque quem quer desenvolver seu espírito geralmente não consegue se ligar em coisas que não fazem sentido, tá ok? Então, o dinheiro também é uma linguagem, né? Uma linguagem de troca, uma linguagem de poder, uma linguagem da indústria cultural que muitas vezes identifica o status de alguém e às vezes essa pessoa por dentro é uma pessoa totalmente vazia. Não que o dinheiro não seja bom, ele é necessário para nós, mas a gente se tornar escravo do dinheiro não. Então, toda e qualquer formação depende da informação recebida. Cuidado com as informações que vocês estão recebendo. Eu procuro ficar bastante atento. Às vezes me pego em comportamentos, lógico, instintuais, né? Mas eu sempre fico muito atento ao tipo de informação que eu estou recebendo, tá ok? Para a formação do meu ser, do meu espírito, as coisas que eu leio, enfim, as coisas que eu pesquiso, as aulas que eu desejo dar e por aí vai, tá ok? A biografia Cotrim, né? Essa aula está baseada aí no capítulo 21, que se chama Estética, que é um assunto já para o terceiro ano, tá ok? E é isso daí, cara. Só uns recadinhos finais, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Deixe seus comentários e propostas para a maioria das aulas aí no meu YouTube, tá ok? Aqui é a linguagem, né? A linguagem de sinais, são símbolos, na verdade, né? Não de sinais. Lembrando que
Existe a linguagem também dos deficientes auditivos, né? As Libras, tá ok? Então, deixa seu like aí, o joinha aí embaixo, porque isso me ajuda muito a continuar as minhas aulas, os poemas, enfim, a difusão da filosofia, tá ok? Se inscreva no meu canal, né? Receber novas notificações. Dá essa força aí para mim, tá ok? Clica aí no sininho para receber as novas notificações e vídeos, né? Então eu tô no YouTube, nesse canal aí que vocês estão, Marcelo Barna. Eu tô lá no Instagram como marcelo.barna, tá ok? E também tô lá no IGVT, onde eu posto alguns vídeos. Beleza? Bom, galerinha, eu espero que, galerinha e pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem e desfrutem aí do meu canal. Eu desejo a todos vocês que fiquem em paz e até uma próxima aula. Muito obrigado, valeu aí.